Olá, pessoal! Eu sou a professora Daniela Leite e trago para vocês nesta videoaula da disciplina de expressão gráfica um pouco sobre os tipos de materiais utilizados em desenho técnico. Então, nós temos uma diversidade de materiais, onde iremos falar um pouquinho sobre a utilização de cada um deles. Inicialmente, começando pelo par de esquadro, então a gente sempre recomenda que os esquadros eles devem ser transparentes e não graduados, ou seja, sem escalas, sem as medições de centímetros e milímetros. Então, o par de esquadro ele vai vir com um dos esquadros com ângulos de 45 graus e 90 e o outro esquadro com ângulo de 30, 60 e 90 graus. Com relação à utilização do par de esquadro, eles são utilizados para traçado de retas paralelas ou retas perpendiculares. Tanto para o traçado de retas paralelas como de retas perpendiculares, um dos esquadros deve estar fixo, Você vai segurar sobre a folha para que ele não se desloque. E você vai traçar e deslocar o outro esquadro, apoiando no que está fixo. Então, você consegue obter retas paralelas com o distanciamento desejado, ou então você traça uma das retas na horizontal e vai rotacionar o seu esquadro, lembrando sempre de deixar o outro fixo, para que ele forme o ângulo perpendicular, Então, você obtém traçados perpendiculares. Além disso, os esquadros são utilizados para a obtenção de ângulos múltiplos de 15 graus. Então, aqui vocês podem observar uma diversidade de combinações, Algumas utilizando os dois esquadros em conjunto e outras apenas um, certo? Onde você obtém sempre ângulos múltiplos de 15 graus. Okay? Então, mais na frente, em outros vídeos, nós também iremos trabalhar em exercícios, mostrando como manusear de forma mais detalhada esses esquadros. Já com relação à régua, a régua é um instrumento de medição, Ela é apenas utilizada para medir, para a marcação das medidas que você deseja desenhar. Então, uma boa régua é aquela fabricada em plástico opaco e flexível e que a sua graduação, a sua medição esteja dividida em centímetro e milímetro. E o tamanho ideal, o usual que a gente realmente recomenda para desenhar é que ela tenha o tamanho de 30 centímetros. Além da régua, nós temos também o escalímetro. Iremos falar mais na frente sobre ele, mas o escalímetro, de forma bem breve, ele nada mais é do que um instrumento de medição que ele vem com a combinação de 6 diferentes escalas. Nesse caso aqui, para o desenho técnico, arquitetônico, mecânico, o usual é que ele tenha variação de 1 para 20 e de 1 para 125. Para utilizar a régua, como ela é apenas um instrumento de medição, eu vou medir ou distâncias, que eu não conheço e quero passar a conhecer, quero obter aquele valor, ou então eu vou marcar certos pontos para que eu trace posteriormente os meus segmentos com os esquadros. Então, eu posso marcar uma origem e ir detalhando todos de uma vez, ou simplesmente ir fazendo esses segmentos, essas medições, de forma diferenciada. Já com relação ao lápis ou à lapiseira, a gente tem que o diâmetro da mina, ou seja, da grafite, o mais recomendado seja de 0,3 a 0,9 milímetros e que uma boa lapiseira deve ter a ponta reta. Então, além da grafite, ela vir com essa diferenciação, com essa determinação da espessura, também vem mostrando o tipo da grafite. Então, o que seria esse tipo? Esse tipo está relacionado à dureza da grafite, que dentro da série HB, ela vai variar de 6B, que é o mais macio e escuro, até a 9H, que é o extremamente duro e claro. Se você não pode obter, ou você não está com acesso a todos os tipos de grafite recomendado, para que você confeccione o seu desenho, então, de preferência que você tenha pelo menos a grafite 0,5 milímetros, com dureza variando entre a 2B, AB e HB, que são as durezas intermediárias. Para utilizar esse lápis, essa lapiseira,
Basicamente, você vai encostar ela no esquadro e vai puxar no sentido do traçado que você quer desenhar, tá? Se você quer uma reta mais escura, recomendo que você passe sobre esse traçado várias vezes, mas, como já foi falado, se você tiver grafites com diferentes espessuras, que você utilize dessas diferentes espessuras para obter a mais desejada. Com relação ao apagador, né, a comumente chamada borracha, tem uma grande variedade no mercado. O mais importante que deve ser analisado ao adquirir uma borracha para desenho é que ela apague sem danificar o papel ou sem borrar, né? Não faz sentido adquirir uma borracha que vá danificar o que você está desenhando. Então, diz que uma borracha ela é, digamos assim, mais recomendada quando ela é macia, pouco áspera e branca. Apesar de que essa questão da cor, né, é muito relativo, pois nós temos borrachas específicas para desenho técnico, tá? Que não necessariamente elas vão ter a cor branca. Outra recomendação é que com o passar da utilização da borracha, ela vai se desgastando, então ela vai perdendo essa aresta viva, né? Fica com a ponta mais arredondada. Então, isso às vezes dificulta quando você quer apagar pequenos locais sem apagar o que está ao redor dele. Então, recomendo que você faça um recorte, né? Corte um pedacinho da borracha para que ela volte a ter essa aresta viva como se fosse uma borracha nova. Com relação ao compasso, ele serve para traçar arcos e circunferências, então ele tem uma ponta seca, que a gente chama, que seria uma agulha, né, digamos assim, e a outra ponta onde vai ser fixado a grafite. Para sua utilização, você vai marcar o centro do seu arco, da sua circunferência, né? Ajusta o raio do tamanho que você deseja, tá? E depois você vai colocar a ponta seca no centro e vai rotacionar o seu compasso no sentido horário, sempre procurando para que você tenha o máximo de controle sobre esse giro. Outro instrumento de desenho bastante utilizado é o transferidor, onde ele pode ser uma peça circular ou uma peça semicircular, ambos graduados aí em graus. E ele serve justamente para medição ou marcação de ângulos. Para ser utilizado, você vai colocar o vértice do ângulo que você deseja, coincidindo com o centro do transferidor. E a partir da linha horizontal, onde está 0 graus, você consegue delimitar o ângulo desejado ou passar a conhecer a medida daquele ângulo em estudo. Lembrando que a medição de ângulos é sempre no sentido anti-horário, porém, caso você tenha algum desenho em que o ângulo está para o lado oposto, você também consegue obter essa medida. Outros materiais que são utilizados é o pano ou flanela, que serve para limpar os seus esquadros, sua régua, onde você vai retirar o resto da grafite que tenha ficado nesses instrumentos, bem como o pincel, que serve para retirar a sobra de borracha que fica na sua folha, está desenhando, ou na mesa de desenho, para que você não precise passar a sua mão e, no caso, vir a borrar o seu desenho, né, gerando ali um atrito entre sua mão, os restos de borracha e borre o que você está desenhando. Com relação às folhas, nós temos o papel de ofício, a folha de ofício branca. Temos também o papel milimetrado, que é um papel, como o próprio nome já diz, vem todo marcado em milímetros e em centímetros, e algumas pessoas também preferem desenhar em papel manteiga. Com relação ao tamanho desses papéis, dessas folhas, nós vamos utilizar inicialmente o formato A3 ou A4, onde mais na frente nós iremos falar especificamente sobre esses tipos de formato e suas medidas. O outro instrumento seria a fita crepe, que é para que você fixe o papel à sua mesa ou à sua prancheta e ele não fique se deslocando e você acabe perdendo um pouco da precisão. E por fim, que você, ao desenhar, sempre procure utilizar locais com iluminação adequada, para que de fato você consiga visualizar o que está sendo desenhado, que você veja todos os detalhes com clareza.
Entre outros materiais, né, que são um pouco mais específicos, né, para quem realmente trabalha com desenho técnico, tá? Nós temos os gabaritos, que nada mais é do que réguas, digamos assim, porém com formatos, né, definidos. Alguns vêm com números e letras, outros com formatos também de instalações ou hidrossanitárias ou elétricas. Com relação aqui, né, nós temos um exemplo para telhas, tá? E também nós temos um instrumentozinho interessante chamado, né, conhecido aí como mata-gato, que ele serve para que você apague pequenos cantos. Então você vai utilizar dessas formas que ele traz para apagar alguns locais que você deseja sem apagar o que está próximo a ele. Então você vai adequando de acordo com a sua necessidade. Então, esse era o objetivo desta aula, né? Espero ter colaborado. Sugestões ou dúvidas podem ser deixadas nos comentários e nos vemos nos próximos vídeos da disciplina.